Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 16 de setembro de 1906. A verdade real, nua e simples, é o imã mais atraente para atrair corações. Tendo dito ao confessor que Monsenhor não queria que as pessoas me visitassem para não se distrair, eu disse a ele, e mais de uma vez, que você obedece. Mas isso nunca vem à cabeça. É feito por um tempo e depois retorna como antes. Enquanto que, se você me der a obediência, que não falo, mas meu silêncio fará com que todos desapareçam. Tendo agora feito a comunhão, disse ao Senhor, se é do seu gosto, gostaria de saber como estão as coisas diante de você. Você conhece o estado de violência em que me encontro quando estou com as criaturas, porque somente com você me encontro bem. Não consigo entender por que eles querem vir. Me mostro rústica, não uso nenhuma maneira de atraí-los, mas de maneiras lamentáveis, não sei por que eles querem vir. Oh, se o céu quisesse que eu estivesse sozinha, enquanto isso ele me disse, minha filha, a verdade simples e real é o imã mais atraente para atrair corações e organizá-los para enfrentar qualquer sacrifício por causa da verdade das pessoas que revelam esta verdade. Quem preparou os mártires para dar seu sangue à verdade? Quem deu a força para sustentar a vida pura, livre do meio de tantas batalhas, para tantos outros santos, a verdade. E a verdade nua, simples e altruísta. Aqui está o porquê das criaturas quererem chegar até você, minha filha. Nestes tempos tristes, como é difícil encontrar aqueles que manifestam estas verdades. Nua, mesmo do mesmo clero religioso, devoto ao falar e trabalhar, sempre há algo humano, ou de interesse, ou algo mais por dentro. A verdade se manifesta como encoberta ou velada, para que a pessoa que recebe não seja tocada pela verdade nua, mas pelo interesse ou outro fim humano, de quem a verdade foi escondida e não recebe a graça e as influências que a verdade contém. Aqui, portanto, existem muitos sacramentos, confissões desperdiçadas, profanadas e infrutíferas, embora eu não permita que elas deem luz, mas eles não me ouvem, porque neles pensam que se quiser fazer isso, perderiam seu prestígio, benevolência. A natureza não encontraria mais satisfação. Seus interesses seriam às custas, mas, como eles estão errados, porque quem deixa tudo por uma questão de verdade, transborda mais do que qualquer outra coisa. Portanto, até onde você não pode deixar manifestar essa verdade nua e simples, é claro, você sempre defende a obediência de quem o dirige. E se acertar, manifesta a verdade.
tudo sobre caridade que eu disse, velado, e tendo-me dito a obediência de que escrevi tudo minuciosamente, sem uma impressão, a que ainda não havia obedecido, e tendo perguntado a Nosso Senhor, ele me disse que era bendito, porque quem está nesses defeitos já entende. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, fiat volutus tuat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse trecho. Eu começo já falando justamente sobre a verdade, porque Jesus ele disse para Luísa que quem deixa tudo pela verdade, né, já encontrou. E vivendo na divina vontade, não é a divina vontade, não é você falar aquilo que você quer falar, né? Mas o que a divina o próprio Jesus coloca na boca da pessoa, né, que está vivendo na divina vontade, a falar, né? Esse trecho me chamou muita atenção porque ele é uma confirmação de Jesus para mim, porque ontem foi iniciada uma aula sobre a divina vontade e eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu fiquei ansiosa para passar o link para as pessoas da minha cidade, para as pessoas entrarem e verem, né? E isso foi a vontade humana. Infelizmente, eu dei uma brecha para a vontade humana. E ontem eu fiquei muito triste. Vocês não sabem o quanto Jesus ficou triste dentro de mim por eu não ter assistido a aula, né? E por eu não ter sabido essas verdades que Luísa fala, né? No livro do céu e que a Aline explica pra gente. Então eu fiquei muito triste, muito triste. Eu não, Jesus ficou triste diante de mim porque ele ficou decepcionado. E aí ele falou comigo ontem, mas eu simplesmente falei para Jesus que não ia mais perder a aula. Aí eu fui assistir a aula no Face e realmente depois assisti no canal do YouTube que nós temos e realmente a Aline falou justamente sobre essa verdade, né? Que o que é, porque Santa Faustina ela já viveu essa verdade, né? Ela deixou tudo para viver essa verdade, como na aula. E aqui Jesus fala que a verdade nua, né? Ou seja, a verdade dura, que muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Ela traz um fruto enorme, né? Na alma, para cada um de nós. E Jesus, ele fala que por causa dessa falta de verdade nos religiosos, né, nos sacerdotes, né, no clero, por essa falta de verdade estão sendo muitas confissões mal feitas, né, e muitos sacrilégios, né, muitas profanações, muitas confissões estão sendo perdidas. E aí eu fiquei comparando isso com o que aconteceu comigo ontem, né? E o que Jesus confirmou hoje, né? Através da Aline novamente. Jesus sempre, quando eu não consigo ouvir claramente ou quando eu não obedeço, né? Então ele usa a Aline, né? E ele falou essa verdade para mim. E muitas vezes a gente não tem esse cuidado. Eu, na realidade, eu fiquei preparando todas as perguntas que eu tinha para perguntar para ela, né? Fui assistir os vídeos que ela pediu e na hora deixei que a minha vontade humana reinasse, né? Justamente, né, por causa dessa verdade. Eu não deixei que essa verdade fugisse, né? E aí, Jesus fala para Luísa, né? Jesus fala assim para Luísa, né? Que Luísa, ela se sentia incomodada com as pessoas que vinham até ela, né? Mas aí, Jesus fala para Luísa, minha filha,
A verdadeira, a verdade simples e real é o imã mais atraente para atrair corações e organizá-los para enfrentar qualquer sacrifício por causa da verdade e das pessoas que revelam esta verdade, né? Então isso me chamou muita atenção para o fato que aconteceu comigo hoje, de eu não ter assistido a aula de ontem. Quem preparou os mártires para dar seu sangue? A verdade, né? Quem deu a força para sustentar a vida pura, livre do meio de tantas batalhas? Para tantos outros santos, a verdade, né? E a verdade nua, simples e altruísta. Aqui está o porquê das criaturas quererem chegar até você. Ah, minha filha, nestes tempos tristes, como é difícil encontrar aqueles que manifestam estas verdades, como a Aline manifesta, e como eu ia manifestar também na aula, né? Nua, mesmo do mesmo clero religioso, né? Você pode ser do mesmo clero religioso, eu posso ser da minha paróquia, mas eu não posso não professar as verdades, devoto, né? Ao falar e trabalhar sempre algo humano ou de interesse ou algo mais por dentro, né? E a verdade se manifesta como encoberta ou velada, e justamente hoje a Aline falou justamente sobre o véu, né? Sobre o véu, que o véu não ia, que o véu estava coberto para mim, né? Porque eu tinha perdido a aula, né? Que eu tinha muitas perguntas que iam me ajudar e iam ajudar outras pessoas também. E impede que seja tocada pela graça. Então ontem Deus tinha muita graça, muita luz para derramar no meu entendimento. E eu deixei essa graça passar pela vontade humana, pela vontade de querer que as pessoas assistissem também, né? De quem a verdade foi escondida e não recebe a graça e as influências que a verdade contém. Aqui, portanto, existem muitos sacramentos, confissões desperdiçadas, né? Profanadas e infrutíferas. Então, quando a gente vai até um sacerdote que nós não falamos a verdade, eu falei a verdade para a Aline. Eu falei, Aline, eu não assisti porque eu quis divulgar para a minha cidade, né? Eu não assisti por isso, eu perdi a hora por isso, eu fui clara com ela. Eu falei a verdade, por eu ter falado a verdade, Jesus deu luzes a ela, né? Para que ela pudesse me ajudar, né? Que infrutíferas, embora eu não permita que elas deem luz, mas eles não me ouvem, né? Eu fiquei ansiosa, não ouvi a aula, né? Que Jesus queria falar nela, através dela para mim, e hoje eu a ouvi. Porque Jesus já tinha falado ontem, então ele precisou falar hoje de novo para que eu pudesse ouvir. Neles pensam que se quisessem fazer isso, perderiam seu prestígio, benevolência. A natureza não encontraria mais satisfação, né? Eu pensei que por eu não divulgar, por eu não ver pessoas assistindo, né? Eu pensei que não ia dar fruto, né? Eu fiquei preocupada mais com as coisas humanamente falando, né? Satisfaz seus interesses seriam as custas, mas como eles estão errados, porque quem deixa tudo por uma questão de verdade transborda mais do que qualquer outra coisa, né? Então fica bem claro pra gente, pra mim, né? Que quem deixa tudo por essa verdade transborda mais do que qualquer coisa. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat, 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 fiat.